Olá, eu sou Lucas Cavalcante, assessor de investimentos aqui na Octo Capital e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análise do segundo trimestre de 2020, vamos falar agora sobre a Transmissão Paulista. Bom pessoal, então falando um pouco de Transmissão Paulista, tá? Receita operacional bruta da empresa crescendo, principalmente devido à remuneração dos ativos de concessão, então um resultado não recorrente específico do setor elétrico. Totalizando aí uma receita operacional líquida, pessoal, de 1,5 bilhão, certo? Crescimento de 58%, considerando o segundo trimestre de 2019, tá? Em termos de resultado financeiro, pessoal, uma rentabilidade menor com aplicações financeiras devido à queda nas taxas de juros. Aqui em equivalência patrimonial, a gente pode ver um resultado negativo, tá? É diferente do segundo trimestre do ano anterior, parcialmente compensado aí com outras receitas operacionais que aumentaram. A empresa vai terminar então o exercício do segundo trimestre com lucro de 878 milhões, tá? É um crescimento considerável de 91,8% comparado com o segundo trimestre de 2019. Em termos de fluxo de caixa, pessoal, atividades operacionais gerando um caixa, tá, de 725, menor do que o período anterior, principalmente motivado pelo aumento das contas de ativos de concessão, tá? Aqui nas atividades de investimento, a gente já vê um resultado de consumo de caixa, tá? Aqui de 266 milhões, principalmente motivado por novas aplicações financeiras, tá? Da Transmissão Paulista. Nas atividades de financiamento, geração de caixa 264, contrário aí ao período de 2019, ao final do ano de 2019, onde tinha totalizado uma saída de quase 1 bilhão, tá? A Transmissão Paulista fez alguns novos empréstimos, em contrapartida pagou menos aí juros e também menos dividendos, tá? Olhando aqui então, pessoal, para o balanço patrimonial, como que fica o caixa da empresa, né, com essas movimentações? O caixa aumenta, tá? Vai sair da casa dos 595 para 1 bilhão 320 milhões, basicamente mais do que dobrou. Olhando para o passivo circulante, a gente vê também uma tendência aqui de endividamento maior no curto prazo, tá? E também no longo prazo, ou seja, endividamento aumentando aí, tanto no curto quanto no longo prazo. Pessoal, se a gente fizer aqui uma conta rápida, vamos chamar aqui de dívida bruta, tá? Eu vou somar todas essas contas aqui de empréstimos, financiamentos e debêntures. Eu vou chegar a um valor de 4,75 bi, tá? Esse 4 ficou feio. Pronto, se eu faço aqui uma dedução com a conta caixa e aplicações financeiras, tá, de curto prazo, que inclui essa aqui, ó, aplicações financeiras de curto prazo, eu vou ter aqui 1,885 bi, tá? Isso aqui, meus amigos, se eu faço essa subtração aqui, eu chego à famosa dívida líquida da empresa, que é de exatamente 2,190, tá? Ou seja, é tudo aquilo que a Transmissão Paulista tem de dívida onerosa, certo? Por que eu preciso desse resultado? Para fazer uma conta bem interessante aqui, ó. Vou considerar o meu EBITDA, tá? O EBITDA, pessoal, é aquele indicador de geração de caixa com as atividades operacionais da empresa. No caso, eu estou pensando aqui nos últimos 12 meses, tá? Que dá 4 trimestres. O resultado dos últimos 12 meses, em termos de EBITDA, foi de 2.930. Se eu fizer agora uma divisão aqui, dívida líquida por EBITDA, eu vou chegar a uma razão de exatos 0,75. E aí você se pergunta, o que significa esse 0,75? Quer dizer que a Transmissão Paulista, ela consegue pagar todo o seu endividamento de curto prazo e longo prazo, né, oneroso, óbvio, todas as suas dívidas onerosas com bancos e debêntures em 3/4 de um ano, ou seja, 0,75.
Quer dizer que em 3 trimestres a Transmissão Paulista conseguiria juntar caixa suficiente para pagar todo o seu passivo oneroso. Isso revela o que? Um endividamento controlado, tá? Nada tão arriscado, digamos assim. Se a gente fizer também uma outra conta, pegando aqui essa dívida bruta, né, que eu chamo de passivo oneroso, vou anotar aqui, passivo oneroso, tá? Que são essas contas aqui. Se eu pego esse passivo oneroso e divido pelo patrimônio líquido, que a gente tem o total dele aqui, ó, a gente vai ter exatamente o valor de 0,30, tá? Dividindo 4,075, que é o passivo oneroso, por 13,316, que é o patrimônio líquido. Isso significa o que, pessoal? Esse 0,30. Que para cada R$1 que a Transmissão Paulista tem de capital próprio, né, patrimônio de acionistas, de sócios, ela toma aí 30 centavos com credores. Então é uma empresa que possui uma estrutura de alavancagem bem simples. Na verdade, tem usado mais patrimônio de sócios do que de bancos, o que gera uma situação mais confortável caso a empresa precise se alavancar mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para saber mais informações e ter acesso a mais conteúdos, não deixe de nos seguir nas redes sociais. E se você tem vontade de investir, entre em contato comigo através do QR Code que aparece na sua tela.